Se a tua intenção é ter mais de 32 GB no PC, este é o vídeo para ti. Eu tenho aqui vários kits na mesa. Vamos falar sobre o DDR5. Se estás a montar o PC agora, um PC top para trabalhar, à partida já vais usar um CPU dos novos. Portanto, à partida vai usar DDR5, não obrigatoriamente, mas uma coisa de cada vez. Vamos focar em DDR5. A primeira dica que eu te dou é que se simplesmente colocares 4 memórias para encher o máximo de memória possível, tanto em Intel como AMD, simplesmente funciona, não precisas do vídeo para nada. Há exceções, mas regra geral vai funcionar. Portanto, podes fechar o vídeo, compra a tua memória e vemo-nos na próxima. Mas existe um senão. Óbvio, existe sempre um senão. É que vai funcionar mais devagar. Vai ser mais lenta a memória, ok? A primeira coisa que tu tens que saber é que o que vai fazer com que a memória funcione bem ou mal, que aguente ou não aguente, é o CPU. A motherboard tem influência, mas principalmente começa, digamos assim, no próprio CPU. O CPU é que vai limitar o que tu consegues instalar de memória, quantidade, velocidade, quantos pentes, ok? Então para isso precisas de conseguir distinguir diferentes tipos de memória, que não é apenas a velocidade dela. Duas coisas que é preciso saber sobre o DDR5 nesse aspecto. Tens memória single rank e dual rank. Single rank, exceções à parte, single rank tem memória apenas de um dos lados, dual rank tem dos dois lados. Tem memória aqui, tem memória aqui. Por exemplo, isto é um kit single rank. Deste lado tem chips de memória, deste lado tem um grande nada. Dual rank vai ter dos dois lados. Adivinha? Óbvio, esforça mais o CPU. Tem benefícios depois para quem joga dual rank, dá um desempenhozinho extra, mas não é o caso hoje. E depois existe memória de alta densidade e baixa densidade. Isto ainda é uma área muito cinzenta porque está agora a começar em DDR5, mas segue-se a mesma lógica. Alta densidade deverá ser mais difícil para o processador e baixa densidade mais fácil. O impacto que tem versus dual rank e single rank é que é a área cinzenta, mas já adivinhaste sim, se for single rank baixa densidade vai ser fácil, por comparação, e se for dual rank mais alta densidade, vai ser difícil. O que é isso de alta densidade? Primeiro, a alta densidade é o que te vai permitir, provavelmente no teu caso, instalar apenas 2 pentes de memória e não 4, porque tu querias instalar 64 GB ou 128 ou qualquer coisa, e estás a ver que vais precisar de 4 pentes, talvez não. Eu tenho aqui um link de uma memória aberta, de uma Corsair, e este link da Amazon é porreiro porque tem todas as opções na mesma página. Estás a ver que aparece aqui um kit de 48 GB, se calhar é o kit para ti, porque 32 para o teu trabalho é apertado, mas 64 também é demais, então podes comprar 48 apenas com 2 pentes. Como podes comprar 96 GB só com 2 pentes, e é mais fácil de funcionar só com 2 pentes. Da mesma memória que dual rank é mais pesado que single rank, que alta densidade é mais pesado que baixa densidade, 4 pentes é mais pesado que 2 pentes para o processador e para a board também, mas principalmente para o CPU. Então, estes kits de 96 e 48 GB e também os de 192 são kits de alta densidade. Porquê? Porque tu tens, por exemplo, o de 48 GB é de alta densidade porque é single rank, só tem chip de memória de um dos lados, o outro está vazio, mas tem mais densidade, porque em vez de ter 16, tem 24 GB. Os kits de 64 GB, que são 2 vezes 32, normalmente são baixa densidade, porque cada um dos lados tem apenas 16 GB, mas é dual rank. Tem 16 aqui, mais 16 aqui, tens um pente com 32, juntas o outro pente, porque compraste um kit de 2, tens 64 GB. Dá para perceber o esquema? Por exemplo, este kit aqui, que é o que eu estou a experimentar de momento, é 64 GB, é de baixa densidade, mas é dual rank. E também é um bocadinho melhor para jogos, mas não entres por aí, isso és gamer, não justifica, mas... Outra história para outro dia. Vamos então mostrar dois processadores. Temos aqui o processador da linha normal, o top da Intel, e temos aqui o top da AMD dos processadores atuais. Dois processadores fantásticos para trabalhar, cada um com as suas vantagens e desvantagens, mas overall mais ou menos o mesmo desempenho, mais ou menos o mesmo preço, dois concorrentes diretos. Quando vamos à página do produto da Intel, está aqui, 5600, a Intel diz que o processador só aguenta DDR5 5600. Mas na prática o pessoal utiliza mais, sim. E tem um alerta, diz aqui, que a partir do momento que colocas mais memória, pode
esse valor ser inferior, pode aguentar menos. Quando vamos à página da AMD, vês que tem aqui diferenciado, eu até prefiro como a AMD coloca aqui, é um bocadinho mais explícito, tem 2 vezes um R, isto é o quê? 2 vezes single rank e 2 vezes dual rank, portanto com 2 pentes a AMD garante 5200, daqui para cima não garante, e com 4 pentes garante 3600 de velocidade. A tua dúvida está correta, Aterrate. Eu nunca vi DDR5 3600 à venda, exatamente porque ela não existe. O que é que acontece em AMD quando tu colocas 4 pentes de memória? A motherboard automaticamente vai colocar a 3600. A dica que eu dou é que se tu já tens o teu Ryzen a funcionar e vais trocar a memória, limpa os settings da BIOS, faz o chamado Clear CMOS, 5 segundos no Google e descobres como é que se faz, é um botão ou 2 pinos, easy, e depois instalas a memória e ela automaticamente vai configurar para 3600. Fica, óbvio, mais lento. Na Intel não está especificado qual é o limite garantido, mas também vai ser um bocadinho inferior. O que é que acontece na prática? Isto, muita gente tem dúvida aqui, é normal, isto não é um limite que ele aguenta. Isto é na pior das hipóteses, porque tudo vai contribuir para aguentar mais ou menos. Qualquer CPU de unidade por unidade vai ter uma pequena variação daquilo que ele aguenta na prática. Portanto, se tu tiveres um mau CPU, tiveste azar, tiveres uma motherboard, tiveres uma má memória, tiveres uma má refrigeração por causa da caixa e um mau dissipador para o CPU, tanto a memória como o CPU estão quentes. A fonte de alimentação é má, a borda é má e o teu CPU ainda por cima tiveste azar, que é uma das piores unidades, ainda assim é suposto funcionar o que está aqui. Só que na prática, tu tendo um CPU ok, tendo uma motherboard em condições, fonte em condições, uma memória em condições, boa refrigeração, na prática aguenta sempre mais do que está aqui. No caso da Intel, isto não é uma regra absoluta, porque nunca é, mas o que eles garantem que funciona com 2 pentes é mais ou menos o que tu podes ter como garantido com 4 pentes, sendo tudo em condições. Se quiseres ter uma margenzinha de segurança para um simples não, compras memória 5200 para usar 4 pentes, ok? Já que velocidade não é a prioridade, tu precisas é ter memória que não seja pelo menos muito lenta, mas muita memória, é uma possível jogada para facilitar o processo. No caso da AMD, o que é que aguenta na prática? Ryzen 7000 com 4 pentes. Podes contar com qualquer coisa, eu testei isto muito, ok? Qualquer coisa como 4400 e 4800. Desligar na BIOS, desligar Fast Boot. Um problema que eu encontrei é, isto não vai acontecer em todos os processadores, todas as boards, todas as memórias, mas por um simples não, desliga o Fast Boot. O problema que eu encontrei, na pior das hipóteses, se não desligares o Fast Boot, em qualquer motherboard o Fast Boot chama-se Fast Boot, porque há settings que o setting é o mesmo, muda o nome de board para board, felizmente não é o caso aqui. O que eu encontrei na pior das hipóteses é que quando tu ligas a primeira vez ele arranca, tu colocas uns settings que vão funcionar a 100%, mas a partir do momento que vais dar o segundo boot ele nunca mais arranca. E então se desligares o Fast Boot, esse problema deixa de acontecer até que tu bates no limite do que realmente o processador vai aguentar, ok? Portanto, desligas Fast Boot e fazes assim, ele vai-te colocar a 3600, tu ativas o perfil da memória, porque tu tens sempre que ativar o perfil da memória para ela funcionar à velocidade que diz que é suposto funcionar, seja 5200, 6000, 7000, a não ser que o processador não aguente, claro. Ativas o perfil, portanto, faz assim, ativar perfil, xmp/expo, é assim o nome que vai aparecer, e baixas para 4400, 4600, 4800, vais testando, vais vendo o que é que ele faz e o que é que ele não faz, ok? Nos processadores da Intel vai ser exatamente a mesma lógica, só que com velocidades um bocadinho superiores, ok? Quando eu digo Intel, estou-me a referir aos de 13ª geração e não aos de 12ª geração. 12ª geração, se tu já tens, a comprar agora dificilmente justifica, só se estiver muito mais barato, mas vai ser um bocado como os Ryzen 7000, porque esta foi a primeira geração da DDR5 da Intel e os processadores também tinham muita dificuldade. E já agora, como extra, o que é que os processadores aguentam com 2 pentes na prática?
Existe sempre uma pequena variação para cima ou para baixo, caso para caso, mas generalizando, com 2 pentes, seja alta densidade ou baixa densidade, dual rank ou single rank, e já adivinhaste, se eu tiver 2 pentes, alta densidade e dual rank, se calhar o valor vai ser um bocadinho inferior. Se for single rank e baixa densidade, se calhar o valor vai ser um bocadinho superior, ok? Mas se for 2 pentes em Intel 12ª, conta com 6000 de velocidade e daí para cima muitos aguentam, mas começa a ser difícil. Portanto, pode simplesmente não aguentar ou aguenta, mas pode implicar depois fazer ajustes manuais. Isso se calhar para ti já não te interessa. Tens que mudar muitos settings e ir apalpando terreno. Com Intel 13ª geração, conta com 6800, 7000, ok? Algures entre isto. Talvez 6600 se tiveres azar na unidade do CPU, for dual rank e ainda por cima for alta densidade. Há sempre este pequeno range, mas conta dentro disto. E isto de 2 pentes é importante porque, já percebeste, eu quero que tu dês preferência a 2 pentes sempre que possível. Facilita muito a coisa e aumenta a probabilidade de funcionar bem e ainda por cima consegues usar a memória mais rápida para além de teres a quantidade que pretendes. Portanto, está dentro deste range, Intel 13ª geração, sendo que na prática alguns aguentam sim 8000, mas isto já é com fazendo overclock manual, ajuste manual e mesmo assim sem garantias. Portanto, 7000 a 8000 há um range de possibilidade, mas sem garantia e com necessidade quase certamente de afinar à mão, ok? Simplesmente ativar o perfil e andar. 6800, 7000. Ryzen 7000, mais ou menos a mesma coisa, reajustando 5800, 6000. Até 6000 a coisa funciona bem. Algumas unidades tenho encontrado que não funcionam bem com 6000. Há formas de passar a funcionar fazendo vários ajustes, mas a forma mais simples, se tiveres um Ryzen que não funciona bem com 6000, é deixas o perfil ativado e baixas para 5800. Se fores a comprar 5800, não é uma coisa que se veja muito, mas 5600 é, portanto perdes um bocadinho de desempenho, compras um 5600, o Ryzen tem menos desempenho se for em jogos, mas a probabilidade de funcionar passa para 100% basicamente, ok? Para trabalho, a frequência não é muito importante, normalmente, mas se tu queres só evitar ter que utilizar a memória muito lenta, ok? Quiseres um mix, a solução é fácil. Queres mais de 32 GB? Compras um kit de 48, porque são apenas 2 pentes, ou um kit de 96 GB, que são apenas 2 pentes de memória, e tanto em Intel como em AMD a probabilidade de funcionar bem, sem truques, é muito maior. Se tu tiveres mesmo que colocar 4 pentes, segues esta regra, que é Ryzen 4400, 4800, vais ter que mudar uns settings à mão, e em Intel 13ª geração conta com 5200, 5600, para estar por um seguro. Na prática alguns até aguentam 6000 com 4 pentes, mas não vais a contar com o ovo no cu da galinha, como diz o outro, e Intel 12ª geração vai ser inferior, ok? Por acaso com 4 pentes 12ª geração, eu acho que não tenho experiência, como me lembro, infelizmente não posso passar isso para ti, mas podes contar um bocadinho menos. Conta com 4800, 5200, do que eu vi de outros a testar, mas não fui eu. Portanto, Intel 12ª geração 4 pentes conta com 4800, 5200, Ryzen 4400, 4800 e Intel 12ª geração 5200, 5600 com 4 pentes, ok? Bandidos, por este vídeo é tudo. Eu sei que é muita informação. Se estás a começar do zero, para quem já sabe isto, é pouca informação, mas é um vídeo do YouTube, tem que ser compactado. Uma coisinha de cada vez. Vemo-nos no próximo vídeo, live stream. Espero que vos tenha ajudado e tchau, tchau.